Boa tarde, novamente com o podcast Sabedoria Sagrada e hoje com muita honra no meu coração, já estou emocionada. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho muito amor, assim, muito zelo, que é o Paulo Eduardo Lemos Tonhazolo, mais conhecido como Pauleco, né? Ou Paulinho. Ou Paulinho, no meu caso é Paulinho, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Com muita gratidão no meu coração, a sua presença aqui é muito importante. E eu vou falar um pouquinho do Paulinho. Paulinho é um pedagogo de formação e vocação, terapeuta integrativo por paixão. Ai, que lindo isso! Desde muito cedo, participa de grupos de acolhimento, onde cuidar e restaurar estão presentes. A maior motivação é criar espaço onde os valores e os princípios universais sejam semeados e nutridos. Ai, que vontade de chorar. E aonde a consciência possa se transformar em teoria e prática. Ai, que texto lindo. Acho que é isso, né? Bem simples, mas eu acho que é isso. Nossa, maravilhoso. Paulinho, hoje o Alex não está aqui, então sou eu que vou fazer todas as perguntas para você e a gente vai começar a falar um pouquinho da sua história familiar ligada ao espiritismo e a chegada na casinha. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre um filminho aí, né? Passa um filme aí bem rápido de como foi essa história familiar ligada ao espiritismo e à casinha. Eu sei que os seus pais estão lá desde o começo, desde quando eu vou, e eu lembro de você cabeludo, fazendo a ancoragem ali dos mestres, e eu extremamente emocionada, né? Eu saía de lá falando assim, esse menino vai ser grande, eu vejo ele cuidando de um local, eu via isso, nitidamente, e isso aconteceu, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim também é uma alegria, né? A gente se conhece há muito tempo. Sim. E então muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, que eu acredito que uma das nossas missões é inspirar as Sim. pessoas dentro daquilo que a gente faz bem e se permitir também, né? Ser inspirado Sim. pelos talentos e dons que cada um traz. Então, muito obrigado por abrir esse espaço. Se eu falar um pouquinho demais, você me avisa, porque Fica eu tranquilo. também gosto de falar e tem muita história, então qualquer coisa você dá um sinal e eu vou parando. Sim. Mas eu queria, então, respondendo a sua pergunta, dizer que eu, em primeiro lugar, tenho muita honra pelos meus antepassados. Sim. Né? E de diferentes partes do mundo vieram até aqui, nessa cidade, que é Campinas, que a gente ama. E aí, muitos deles estão aí muito presentes nessa minha trajetória, né? No que eu sou. E aí eu queria falar especificamente, então, da família da minha mãe, que era, né, meu tataravô, foi um dos primeiros espíritas aqui de Campinas, ainda no século XIX. Tinha, minha avó contava que ele tinha a primeira edição do Evangelho e Espiritismo em português. Nossa, isso é raro, hein? Raro. E depois teve vários filhos, dentre eles a minha bisavó, que também era taróloga e também era espírita. E aí ela com meu avô, né, e os outros 3 filhos dela, tinham um trabalho de mesa branca, que existe até hoje, né? Meu tio ainda é responsável por esse trabalho. Nossa. Então a gente tem um histórico ligado ao espiritismo de muito tempo. Isso me deixa muito feliz. Eu nasci, né, nessa base e então eu tenho muita gratidão pelo espiritismo. Eu também. E só que a minha mãe, né, diferente, os meus tios tinham um olhar mais espírita, kardecista mesmo. Já a minha mãe, ela desde muito cedo, né, ela começou a frequentar a casinha, que não era uma casa, e não é, né, ela ainda existe. Ela não é uma casa kardecista, sempre foi uma casa espiritualista. Isso mesmo. Né? O fundador, que foi uma pessoa muito especial, o irmão Décio, Lauria, ele sempre definia a casinha como uma casa aberta a livres pensadores. Então, essa coisa da universalidade, de
falar sobre diferentes culturas, sobre diferentes abordagens, Sim. ligada muito mais à espiritualidade do que à religiosidade, sempre foi uma característica muito marcante e lá na casinha. Então eu cresci ao mesmo tempo com essas influências do espiritismo, minha avó muito ativa, meus tios muito ativos, uma tia minha que era muito próxima, que já é falecida, também muito ativa no espiritismo, mas ao mesmo tempo a minha ligação maior, né, semanal, era com a casinha, que era com esse caráter mais universalista. Eu lembro, assim, de muitas vezes que a Silvia fazia aquela ancoragem lá, daquela oração, a oração maravilhosa. Esses dias até achei essa oração, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma oração, parece que é havaiana, né, se eu não me engano, que ela fala do perdão e tal. Eu lembro que quando você aparecia do nada, ela te chamava, e aí você fazia ali a ancoragem ali do... Nossa, era muito legal. Eu lembro de você mocinho de tudo. E então e vi os seus pais já trabalhando lá, sim. né? Já tinha um trabalho. Quando que ela começou a fazer? A minha mãe começou a frequentar a casinha quando ela estava grávida de mim. Nossa, isso e é aí interessante. foi a minha infância toda, eu passei lá, porque nós íamos pelo menos uma vez por semana, né? Tinha o evangelho, tinham as irradiações. Pelo menos uma vez por semana nós íamos em um ou outro, e a minha mãe, ela era responsável pela sopa. Eles faziam sopa e lanche para distribuição das pessoas carentes aos sábados. Então a minha mãe era responsável por um dos 4 sábados do mês e a minha avó pelo outro. Então a gente estava lá pelo menos assim 2 vezes por semana. Olha que nós íamos. Interessante saber, né, que você já estava na gestação lá, né? Já. E o fundador da casinha, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, infelizmente ele já não está mais entre nós há bastante tempo, mas ele era uma pessoa muito diferenciada. Ele era maçom, ele foi um dos fundadores da loja da eubiose, que é uma doutrina também ligada à sabedoria eterna, ao esoterismo aqui, né, brasileira, e ele foi um dos fundadores da loja aqui de Campinas. Então ele tinha todo esse contexto de sociedades secretas, mas ele acreditava já nesse ideal aquariano, né, que era importante compartilhar com todos. Então ele rompe com essas escolas, e aí quando ele funda a casinha, a ideia é que seja um lugar onde possa se falar abertamente sobre o desenvolvimento espiritual. Você chegou então a conhecê-lo? Porque quando... Muito. Quando a minha infância toda. Quando eu fui para a casinha, ele já tinha falecido. Já tinha. Mas ainda estava muito presente, assim, sempre foi presente, né? É incrível, né? Porque sempre ele era falado, né? Falavam-se muito porque dele, ele era uma né? pessoa bem diferenciada mesmo. Mas ele foi muito cuidadoso comigo, né? Porque eu passei a minha infância lá toda, né? Com então certeza, ele era muito cuidadoso comigo. A gente tinha um vínculo muito bonito, e ele sempre dizia para mim: você vai ser um grande ocultista. Eu nem sabia o que era isso. Tá vendo? Mas ele dizia: tomara que eu seja um dia. Ele acertou, né? Como eu também, que eu tinha certeza que isso ia acontecer. Mas interessante. E, bom, aí... E aí, só para eu continuar rapidinho, aí o que acontece? Quando o irmão Décio desencarna, a casinha ficou um pouco sem rumo, assim, né? E agora, o que a gente vai fazer? Porque ele era realmente uma figura de muita ancoragem. E aí, eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou dar um tempo agora na casinha, porque eu tinha, né, as questões mediúnicas, sensibilidade psíquica muito presente. Eu falei: mãe, eu acho que eu preciso cuidar disso agora. Então, eu falei para ela: eu vou parar um pouco de ir na casinha e vou começar a estudar de fato o espiritismo para eu entender melhor esses fenômenos que aconteciam comigo. Aí eu fui para a Casa de Jesus. Aí eu fiquei lá 3 anos estudando, fiz todos os cursos ligados ao espiritismo, ligados à mediunidade. Aí eu conheci uma pessoa muito especial que trabalha comigo até hoje, que é minha parceira de aromaterapia, que é a Beth Lamas, que era professora do primeiro módulo, uma pessoa extremamente carismática, doce, e a gente já se conectou logo de cara. Mas quando eu termino a minha formação lá, foi muito bom, mas eu reconheci que não era o meu caminho dentro do kardecismo. Entendi. E então eu fui conversar
a Dona Silvia era viva também, a fundadora da Casa de Jesus, Dona Silvia Pascoal, e eu fui conversar com ela. Falei, Dona Silvia, eu tinha 16 anos. Falei, Dona Silvia, eu terminei o curso agora, porque já me convidaram para trabalhar, tinham diversos trabalhos lá na casa. Eu falei, mas eu não sei se esse é o meu caminho, de fato. Aí ela falou, por quê? Aí eu expliquei toda a minha história na casinha, aí ela ficou olhando assim para mim, e ela falou assim, o seu lugar não é aqui. Nossa. E aí depois ela me contou, e eu vim, a irmã Marli depois veio a me contar, que antes dela fundar a casinha, e antes dela fundar a Casa de Jesus, e antes do irmão Décio fundar a casinha, eles trabalhavam juntos com o Dr. Mário Tamacia. Então ela olhou para mim e falou assim, o seu lugar é junto com o Décio. Nossa. É você continuar o que ele começou. E aí eu fiquei muito emocionado, né? Naquele momento, e aí eu tive certeza, então, que eu tinha que voltar para a casinha. Oi, com certeza. Foi muito bonito. Porque desde novinho, quando eu olhava o seu jeito, já mostrava que ia ter uma continuação muito longa, assim, sabe? Um caminho muito forte. E você tem um jeito muito do acolhimento. Então, assim, tinha que ter várias pessoas juntas, né? Você levando pessoas. Isso era muito claro. Eu sempre falei isso. E era muito legal, porque eu lembro que tinha algumas situações que você não estava e você aparecia. E eu falava, ai, que bom que ele apareceu. Né? Porque, assim, a gente sabia que você ia fazer ali uma limpeza energética, vibracional, que toda vez que fazia, ai, que delícia, eu me sentia super bem. Mas é bonita essa história, hein? Então, e aí, só para eu continuar, tô falando que eu falo muito, hein? Não, tudo bem. Mas só para eu te dizer, e aí quando eu volto na casinha, também muito, além da minha conversa com a Dona Silvia Pascoal, né? A minha irmã mais velha, que é a Camila, falou para mim, e volta mesmo, porque ela estava também frequentando lá já nessa época. E ela falou, eles estão com uma linha diferente, falando dos mestres ascensionados da Fraternidade Branca, porque até então eu não conhecia, né? Porque dentro da casinha a gente já falava muito dos 7 raios, da era de Aquário, né? Da raça ariana, tinham chakras, mas esse modelo com os decretos não era feito. Não era. Aí quando eu cheguei na casinha, se tinha uma pessoa também que eu preciso falar aqui, que é muito especial, que ela se chama Maria Angélica, e ela que levou os conhecimentos para a casinha. Da Fraternidade Branca. Então, quando eu volto nesse contexto na casinha, isso já estava lá acontecendo. Aí eu quis entender melhor. Aí eu fui fazer um curso também com uma médica bem especial, a doutora Zimar Bastos. E aí foi onde eu conheci a Silvia, a Márcia. Só que aí ainda não era lá na casinha. Então, eu fiz esse curso, a gente tinha um grupo na casinha, mas a Silvia ainda não ia. Tá. Aí, no final desse ano, que eu acho que foi 97, a gente organizou um curso, eu e a Angélica, da fraternidade lá na casinha. Então, a gente abriu o espaço, falamos com a Marli, e aí quem já trabalhava mais tempo com a Fraternidade Branca, que era a Silvia, aí ela conhece a casinha e fica lá. E morava pertinho. Morava pertinho. Incrível, né? E você não sabe, a Silvia, eu acho que em 2000 e pouquinho eu conheci a Lisete. Conheço também, que é prima dela. Isso, mas olha só a coincidência. Porque a Lisete foi minha segunda mestra, né? A primeira foi o Horácio. E quando eu trabalhava com a Lisete e falava da casinha, mas ela não conhecia. E eu falava da casinha, e até que um dia ela chegou lá, quem estava? A prima. E aí ela depois que ela foi descobrir que a Silvia trabalhava lá. Então ela não tinha. Quando ela chegou, eu falei assim, como assim? Minha prima. Eu falei, que coincidência, né? Mas é uma ligação mesmo. E a Lisete, ela já tinha todo um contexto. O espaço dela, né? Chamava... Energia pura, não é? Energia pura. Nesse período eu trabalhei muito com ela. E depois ela fechou, foi para outro lado. Eu fui caminhando aí numa jornada com ela por um longo tempo. Mas quando elas se reencontraram, foi porque ela foi na casinha, ela não sabia. Sei que foi essa ponte. Que legal. Que descobriram que as duas
já tinha essa ligação, né? Porque a Lisete também trabalha muito Sim. com a fraternidade. Foi bem interessante na época. Mas é uma ligação mesmo, né? Mas aqui você está me falando, deixa eu só ver aqui Dá uma olhada aí. nas suas perguntas, porque eu acho que você já está falando Já tô falando da Fraternidade Branca, porque né? encontro com os movimentos Isso, do Eu Sou, da Grande Fraternidade Branca. Fraternidade Branca. Isso. Aí, então, vou falar um pouquinho disso, que também foi muito importante na minha vida. Eu, muito jovem, né, comecei a participar, e eu já comecei a participar ativamente, né? Então, eu tinha tempo disponível, só estudava, né? Estava ainda no ensino médio. Então, eu comecei a me dedicar, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, eu conheci a Silvia, e a Silvia foi, assim, também uma segunda mãe para mim. Ah, sim. Porque ela era responsável dos grupos, então tinha um grupo de terça, daí depois, por conta desse curso da Márcia, que ela era responsável, e um de quarta, que era mais voltado para cura, que ela também era responsável. Eu conheço a Márcia também. É. Que também trabalhou com a Lisete. Aí, eu acabei sendo o ajudante da Silvia nesses dois grupos, assim. Ela era responsável e eu era o corresponsável. Uhum. Então, ela me ensinou tudo, assim, do que era uma vida em grupo. Da importância da gente transferindo a consciência do individual para o coletivo, da importância da gente realmente construir uma consciência grupal. Né? Entender que quem faz o serviço não é o indivíduo. Por mais iluminado que ele possa vir a ser, a potência, a força, o calibre é muito menor do que de um grupo. Sim. Então aí ela trouxe para mim esse olhar de olhar e entender o grupo como um agente servidor, não cada indivíduo, que é o que a gente está mais acostumado, né? No nosso modelo de vida cultural aqui ocidental. Então, a Silvia foi uma pessoa muito importante para mim. Ai, para mim também. Nesse tempo todo, e a gente trabalhou muito, acho que uns 10 anos juntos, assim, nos grupos de decreto, mas também na casinha. Sim. Porque na casinha também ela trabalhava nas irradiações, fazendo captações, e aí eu estava sempre com ela também. E também dentro do meu processo mediúnico, ela também sempre me orientou muito. Né, a gente se ama, assim, até hoje. E eu a conheço há mais de 20 anos, né? Então, a gente é muito próximo. Eu gosto muito da Silvia, assim. Eu tenho um histórico, assim, de todas as quinta-feiras, né? Muito, assim, muito forte, né? Já chorei muito de emocionada, com várias... Eu lembro também quando ela perdeu o marido dela, foi a coisa mais linda, ela falando, ela foi trabalhar no dia, ela falou, não, eu tenho que me fortalecer. Então, ela passava tantas mensagens, assim, que foi muito importante, tanto para mim, quanto para a adolescência da Paulinha. Com certeza. Né? A gente conviveu, assim, a Paulinha começou na casinha com uma 14 menina. anos, 13, 14 anos. Então, eu só tenho gratidão também pela Silvia. Quem sabe convidar ela, né? Não é? Quem sabe? Eu acho que ela vem. Ela vem, tem né? muita história. Essa tem, com certeza. E aí eu queria só falar um pouquinho também da Marcinha. Márcia Alencar, também a taróloga. Sim. Que também é uma pessoa muito especial na minha vida. Né? Assim, a gente já se conectou logo de cara. E a gente também é amigo até hoje. A gente criou... Temos várias coisas em comuns, né? A gente construiu juntos um sistema floral... por conta da nossa ligação com as plantas. Então, a gente vira e mexe, se reúne para conversar, para trocar ideias. Então, é uma pessoa que eu admiro muito. A Márcia, ela mora do lado da prima do meu genro. É Aline Souzas, né? Aline Souzas. Então, sempre... é na rua, é uma rua super pequenininha que ela mora. Isso. Então, no pé da montanha ali. A Tati mora aqui e na esquina mora a tia. Então, eu sempre vejo ela saindo com o carro, indo. Oi, tudo bem, Márcia? É muito legal. Mas eu conheço a Márcia não da casinha, eu conheço da Lisete. Mas é tudo muito interligado, tudo conectado, né? Mas a Márcia é uma pessoa também que eu não poderia deixar de falar, porque, sim. Porque ela é muito especial. Eu acho que a Márcia que deu todo um suporte para a Lisete nessa questão da fraternidade. Com certeza. Porque quando eu cheguei... a minha busca, nossa, Fraternidade Branca é algo muito especial para mim, porque eu lembro que quando eu comecei o que é fraternidade? Olha isso, eu estava assistindo a Rede Globo, um programa que passava de reportagem eu esqueci o nome de ator, e o Norton, é um ator que já faleceu, e ele falava assim, ele pegou e falou assim,
eu tô tão renovado, eu conheci a Fraternidade Branca, e eu falei, que é isso? Que é isso, né? Vou atrás pra ver. Isso, e aí depois eu lembro da novela da Viagem, eles tinham uma mesa branca e tinha uma foto de Saint-Germain bem grande. E aquilo me tocava, aonde achar, né? E a pesquisa era muito pequena Não tinha ainda. internet do jeito que é hoje, era mais difícil. E aí foi muito interessante, que quando eu resolvi, eu estava trabalhando e eu entrei de férias e uma nora, acho que nora não, uma sogra da Paulinha falou, olha, a Lisete está precisando de uma taróloga e tudo mais. Eu fui. Quando eu cheguei, Fraternidade Branca para todo lado, foto ali, eu falei, achei o lugar. Foi inacreditável. E aí logo, vamos ver qual é o seu mestre, Saint-Germain. Aí eu falei, não, e era o único, né, que era mais presente, Mais conhecido, conhecido. E eu comecei por lá. E lá a Márcia já estava. É. Ela já tinha uma conexão Já, ali de já. trabalho De e tudo muitos mais. anos. Então foi muito interessante, assim, porque a Márcia também fez parte do meu começo da Fraternidade Branca. Sim, mas é um amor. Ela é muito gracinha mesmo. E também não posso deixar de falar da irmã Marli, né? Ah, sim. Porque também a minha vida inteira com ela. E assim, a gente passava muitos dias juntos. Porque daí eu ia na casinha na segunda, que era o evangelho. Na terça, que era o decreto. A irmã não ia, mas a Silvia ia. Na quarta Sim. também. Na quinta também. E no sábado também fazia a distribuição. Então eu tinha super jovenzinho, eu ia 5 dias da semana na casinha. E a maioria dos dias eu tava com a irmã. E aí de sábado, eu lembro que a gente terminava, almoçávamos lá na casinha, terminávamos a distribuição das cestas básicas. E ela falava, vamos que a gente tem que atender umas pessoas. Ela era uma pessoa... eu nunca vi ela negar um pedido de ajuda de ninguém. Olha que Se você interessante. falasse assim pra ela, irmã, eu tô com um problema em casa, ela falava, tá bom, eu vou na sua casa. Aí não importa se você morasse em São Paulo, em Campinas, na periferia, num bairro nobre, ela ia. Eu já fui em barracos com ela que tinha rato no chão. Sim. E já fui em mansões também. Então ela transitava entre esses lugares. E eu acho que eu também faço isso. Também, talvez por influência dela. E então ela, Neuza, também, que é uma pessoa que eu amo muito, o seu José, que já faleceu, a gente íamos fazer evangelho nas casas. Às vezes a gente ia em 5, 6 casas. Nossa. Depois de já ter trabalhado o dia inteiro. Chegava na minha casa 10 da noite. O corpo cansado, sim. mas alegria, né, da caridade. Então a irmã foi muito importante também para entender, me mostrar o que é servir. Né? Eu gostava muito quando eu entrava no passe coletivo, que ela escolhe, né? Vai ela ali. que falava. E quando ela me colocava para ela mesmo, eu ficava, eu adorava quando era ela, sabe? Assim, eu adorava quando ela me colocava. É uma mulher forte, né? Ela... Mulher forte. E ela já sabia quando tinha que ficar mais tempo, é um negócio muito forte. E, assim, muito sensível, né? Eu amava quando eu era escolhida para a cadeira dela, amava. Mas eu tinha um pouquinho de medo dela. Assim, ela era brava. Ela tem uma energia forte, né? Mas com ela eu não conseguia ter muito acesso, não. Mas eu tenho uma foto da Clarinha, bebê, que bonitinha. no aniversário que é sempre em setembro, né? No bolo. Eu sempre estava no dia sempre, é verdade. E aí a Clarinha, bebezinha, no colo dela, cantando parabéns. E a Clara já está com 13 anos, Olha né? só. Eu lembro quando ela nasceu. Eu tenho umas histórias, assim, de lembrança da casinha muito legal, muito legal. A casinha foi bem... Ainda é, né? sim, Embora não esteja certeza. lá. Mas hoje a pessoa que também eu queria falar, que é uma pessoa muito especial, que é o Wagner Montagnier, também que hoje está lá. Ele era da época do irmão. Sim. Então eu fico muito feliz que a casinha está muito bem representada. E olha como que é a história. A filha dele, a Réia. A Réia. Ela um amor também. foi minha pupila. Que com bonitinho. 14 anos eu ensinei tarô para ela. Ela me descobriu em Barão, esqueci o nome do local, que vem de... Barão Ervas, não? Barão Ervas, que eu já era amiga da... Eu trabalhei muito tempo lá. Que legal. E ela me conheceu lá e tinha 14 anos. Bonitinha. Eu quero aprender tarô.
E aí a mãe dela levava, mas tipo assim, ainda não é tempo, mas era minha pupila, né? Ela já tá agora adulta e eu ensinei ela tarô com 14 anos. A gente vai se encontrar hoje, porque eu e a Valéria, que é uma terapeuta floral, a gente está dando um curso dos 12 curadores do Dr. Bach, Sim. dos florais de Bach. E a Réia é a nossa aluna. Então, Bem ela feliz é também. minha pupila. Que legal. Ela, com 14 aninhos, ela começou a jornada aí comigo. Foi muito Bem legal. especial, né? Bem, assim, todo muito interligado. Então, muito. E o Wagner é uma pessoa bem diferenciada. então, Gosto muito dele. mas na época não tinha essa ligação. Ele não estava na casinha. Então, não. porque quando eu tava, eu lembro que eu tava numa fase com ela, que ele não tava na casinha, eu ia muito na casinha. Não, ele não estava. Ele voltou recentemente. Com a esposa, né? Então, assim, também conheço... Que legal, né? Como a gente vai se conectando. Interligando. Muito legal. É minha pupilinha, Muito adoro bom. ela. Olha que interessante, Acho que podemos, senão a gente não para de falar aqui, a gente pode ir pra próxima. sim. Principalmente porque senão a gente não vai sair da casinha, né? Agora você fala de aromaterapia e as terapias integrativas. Esse é um... Sobre esse seu trabalho. eu faço... Esse é um trabalho também que eu já faço há muitos anos. Eu conheci o Reiki em 1998, com uma pessoa também muito especial, a Regina Célia, e também já me encantei, né? Super jovenzinho e querendo curar o mundo. Então o Reiki foi uma ferramenta muito bacana. Aí fiz os níveis todos muito rápido. Sim. E nessa mesma época eu conheci a aromaterapia também por conta da Marcinha. Porque a Marcinha, ela tinha acesso a alguns óleos essenciais, porque na época não tinha produção brasileira, os óleos eram importados, caríssimos. Sim. Então, a Marcinha começou a me apresentar, estudar, e aí era uma coisa assim, que eu senti o cheirinho, gostava, né? Comecei a me interessar, mas também não tinha muito material de estudo, eram mais os catálogos de venda, e a Marcinha que dava uma orientação para mim. Até tem uma coisa curiosa, tem uma aromaterapeuta que hoje é bem conhecida, que ela chama Vera Guedes, e ela era daqui de Campinas. E a primeira vez que ela falou em público foi lá na casinha, Jura? numa palestra organizada por mim. Nossa. E ela estava super insegura, aí a gente falava, eu e a Marcinha, não, imagina, você sabe mais, quase ninguém sabe, o que você passar pra gente já vai ser muito bom, e foi um sucesso, e aí ela se encorajou para falar sobre o tema. Olha que legal. Legal mesmo. E também, daí depois eu fui trabalhar, mas aí a aromaterapia, ela ficou meio, assim, presente na minha vida, mas não de forma tão intensa, por conta de não ter mesmo muito material, não ter muitos óleos. E aí também, enquanto isso, eu fui estudar cromoterapia, fui estudar terapia floral, floral de Bach, floral de Saint-Germain, floral da Califórnia, Sim. de Minas. E aí, sempre ligado a essas terapias e também, paralelamente, trabalhando na casinha. Aí eu fui trabalhar numa empresa de informática, porque eu estava estudando TI na faculdade. E aí eu fui trabalhar numa empresa que chamava STR, que era do Pedro e da Carla. Também a Carla, que é a fundadora da Aroma Luz. E na época não existia Aroma Luz, né? Mas eu e a Carla éramos muito próximos, muito amigos, é uma pessoa que eu amo também. E aí ela também conheceu a aromaterapia a partir da Marcinha, através da Marcinha. Olha, que interessante. Aí ela falou pra mim, eu conheci o Fabian pela internet, o que você acha dele? Comecei a ler, falei, esse cara é maravilhoso, olha o quanto ele sabe, quantos olhos. E aí ela falou, vamos trazê-lo pra cá? Eu falei, vamos. Aí a gente organizou, chamamos todos os nossos amigos e a gente trouxe o Fabian pra cá. De Belo Horizonte, ele veio de ônibus. Nossa. Que ele também era super jovenzinho. Aí quando ele veio, ele trouxe já umas malas com os óleos essenciais. E aí que assim que surgiu a Aroma Luz. Olha, que interessante. Muito. E aí que eu, de fato, é o momento que eu me considero aromaterapeuta de verdade a partir desse momento. Porque daí eu estudei com o Fábio, aí já tinha os óleos, na época chamava Aromalândia para vender, hoje é a Laszlo, né? E aí então, com essa coisa da internet, de ter mais acesso a livro também, sempre falei inglês muito bem, então facilitava muito para traduzir as obras. Muitas obras de aromaterapia são em francês, que eu não tenho domínio. Mas em inglês também tem muito material por conta da escola inglesa de aromaterapia. E aí, então, foi um boom. Aí, desde 2005, que a aromaterapia nunca mais saiu da minha vida. E a gente usa muito lá no Gael. Sim. Né? Eu muito. Até tô com o meu gelzinho, o inalador. Inalador, 24 horas com... Eu lembro que na última vez que eu fiz o tratamento, ela falou assim,
tenta inalar umas 9 vezes. Eu falei, eu acho que eu faço Mais. isso, viu? Eu gosto bastante. Eu adoro do nariz. E é muito engraçado que eu trabalho, depois a gente vai falar, né? Eu trabalho numa escola, mas as crianças viram e mexem e perguntam, ai, você fez um cheirinho pra mim? Faz um cheirinho pra mim. E é muito bonitinho. As minhas netas são assim também, viu? Elas são totalmente ligadas. Algumas têm ligação com o cheiro, não, né? Mas eu tenho a Laura, ela adora lavanda e ela é muito agitada, né? Ela é mais assim, mas ela vive pedindo cheirinho. Que bonitinho. É muito legal, elas adoram. Que legal. Assim, a gente já foi acostumando desde Desde criança, pequeno, né? Meus sobrinhos também são. É muito legal. E aí depois tem aroma e tem também, deixa eu ver aqui, saindo toda hora. Não, as terapias integrativas, porque você não faz o reiki. Faço reiki também, dou aulas de reiki, dou cursos de reiki. Sim, a Paulinha fez com você, né? A terapia que eu mais acabo trabalhando é a aromaterapia e a terapia floral. Sim. Por conta também do nosso trabalho no Gael, Sim. desse trabalho que eu e a Márcia desenvolvemos, esse sistema que se chama Florais Francisco de Assis, que a gente ainda não comercializa, porque a nossa ideia era mais para atender, né? Quem sabe um dia, mas a nossa ideia era mais para viabilizar que a gente pudesse, porque são materiais caros, né? E o nosso trabalho no Gael é totalmente voluntário. Né? As pessoas muitas vezes nos ofertam algum dinheiro, mas a gente não cobra nada. Então, o fato da gente ter os nossos próprios florais também diminui muito o nosso custo para que a gente possa atender todo mundo. Diz que tem floral que custa mais de... A Paulinha falou que uma época, não sei agora se é assim, mas ela falava que tinha que, às vezes, comprar e tinha alguma... Eles ajudando, ela falou assim, mãe, tem um floral lá que custa muito caro. Os óleos essenciais são mais caros. Sim, sim. Né? Mas alguns florais importados também, Os florais, que não são do Brasil, custam caro mesmo. E aí, então, são essas as duas terapias que eu atuo mais, e também, claro, com o reiki, né? Além de outras, mas essas são as que eu tenho Jinshin, que eu também gosto muito. Mas você está fazendo algum curso nesse momento? Ministrando algum curso? Pode fazer uma propaganda? Lógico que pode, então, tá bom. Com certeza. No final, eu estou dando 2 cursos de aromaterapia, né? Que são anuais. Então, eu dou um curso de formação, módulo básico, são 10 aulas, eu e a Beth Lamas, e também um avançado. E agora, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, a gente vai dar um curso sobre a morte, bem especial. De toda a preparação para ajudar nessa transição. Tanto quando chegar o nosso momento, quando a gente pode ser um facilitador da passagem para as pessoas que a gente... dos nossos familiares, mas também outras que a gente possa vir a atender. E aí a gente faz um levantamento, né, de como é a morte nas diversas culturas. Então, desde os mitos no Egito, no Tibete, dentro dos astecas. Porque é diferente, né? É diferente, mas todos eles falavam sobre isso. E a gente tem um tabu aqui, a gente quase não fala, né? E quando a gente não fala, a gente vai criando uma distância de um processo que é biológico, que vai acontecer com todos nós. Então, é um olhar muito bonito, muito respeitoso, de acolhimento, de ouvir o que o outro... Porque, né, também não quero me estender muito, mas às vezes a pessoa, o idosinho tá falando, olha, eu tô sentindo que eu vou morrer. O que a gente fala? Não, para de bobagem, você vai se curar. Só que a pessoa tá percebendo. E é importante que ela seja ouvida. E que sim, realmente, você tá perto de fazer a passagem e vamos te ajudar para a gente fazer essa passagem de uma forma bonita. Então, às vezes, eles lembram coisas do passado, que eles se sentem ainda, talvez, com alguma culpa, com alguma mágoa. A gente também tende a minimizar, e às vezes a pessoa precisa falar disso para elaborar e poder fazer a passagem com mais leveza. Então, a gente vai falar de todas essas pequenas dicas e construção de uma passagem feliz. É bem legal. Eu acho muito Vai interessante. ser bem legal. Viu? Porque tá muito bonito o material. Tem muita gente que tem muito medo da morte, né? Por exemplo, no meu atendimento, eu uso muito mais terapêutico, né? O meu atendimento do tarô. E eu lembro que tinha uma época que as pessoas falavam assim, não fala de morte. A gente é um pouco assim. E aí, tipo assim, não, mas eu não é... Primeiro que eu não falo mesmo, né? Mas isso aqui não é isso que você... Não vou falar de morte, não sei aquilo. Mas as pessoas muitas vezes falam assim, refutam, fala de morte... de acidente, não quero saber nada disso.
E quantas vezes a gente morre dentro da mesma vida? Para ideias que a gente tinha, para formas de pensar que a gente tinha, não é? Para valores que a gente tinha. Com certeza. E que hoje não são mais presentes. Então, é parte da vida, Nossa, né? muito interessante. É muito bonito. Mas eu acho que, com certeza, desse aqui vai surgir mais outros, né? Porque, assim, mais outras vezes, né? Porque é algo bem interessante, bem diferente. Nunca ouvi falar. É bem legal. Eu tive teve um desencarne esse ano que mexeu muito comigo, que foi do filho meus amigos. E eu tenho uma dificuldade de chegar para conversar, sabe? Eu acho que eu fiz falta e ao mesmo tempo eu não consegui acessar. Depois eu te passo o material. Você vai ver, é bem legal. É muito difícil. E instrumentaliza a gente para ser essa pessoa que ajuda nesses processos. Tanto para quem vai, quanto para confortar quem fica. E tem um amigo aqui de Campinas, o Fabiano, ele é muito especial. E ele escreveu um livro, chama Vidas Partidas. É muito lindo. Ele conta 8 histórias de mães que perderam os filhos. Que bonito. E aí, foi que uma triste, tese... bonito. foi uma tese foi de faculdade. Mas ele tem há anos esse livro e eu sempre estou indicando esse livro para as pessoas. Ele conta 8 histórias. Mãe que perdeu o filho muito bebê, mãe que perdeu o assassinado. Ele vai fazendo entrevistas com essas mães. É muito legal esse livro. Eu tenho que te dar, porque pode ser um bom material para trabalho. Sempre. Ele conta as histórias de como elas passaram esse processo de luto. É muito lindo o livro, é muito legal. Toda mãe tem que ler esse livro, sabe? Para se preparar nessa questão mesmo. Então, acho que esse livro tem muito a ver eu quero, com esse curso. Nossa, eu vou passar sim, com certeza. Estudos dos movimentos teosóficos e esoterismo. Esse é o que eu mais trabalho hoje, né? É o que eu mais vejo agora, nesse momento. É o que eu mais trabalho hoje. Depois de todos esses anos dentro dos movimentos da Fraternidade Branca, sempre fui estudando muito, né, Lia? Sim. Então, eu fui estudando a base de todos esses movimentos, ela tá na teosofia, na Helena Blavatsky, né? Depois na Alice Bailey. Então, eu fui beber dessa fonte. Porque eu falei, se esse é um direcionamento, se isso vem daqui, deixa eu olhar aqui. Eu gosto muito de ir na fonte das coisas. E aí, eu me identifiquei muito com esse pensamento que é mais oriental. Né, de meditação, de autoconhecimento, né, de autopercepção, de desenvolver a consciência. Isso, para mim, é o que está mais presente já há alguns anos. Então, aí eu tinha um grupo de decretos na minha casa, na casa dos meus pais. Sim. E aí, um amigo meu também, muito especial, o Fernando, ele começou a frequentar o nosso grupo e frequentou por um tempo. Aí, um dia ele foi numa livraria esotérica e falou para mim, olha, Paulo, achei esse cartão aqui perto, meus pais moram aqui perto, né? No Jardim Leonor. Eu morava ali pertinho deles. E o Fernando morava no Nova Europa. Mora ainda. Não na mesma casa, mas mora. E aí ele falou assim pra mim, eu achei um grupo de estudos teosóficos aqui no Nova Europa, vamos? Aí eu falei, nossa amigo, era de domingo. Eu falei, eu não consigo, tô meio enrolado. Vai você, depois você me conta. Aí ele foi, gostou muito e me contou. Mas aí eu falei, eu acho que eu não quero ainda me aprofundar nisso, eu ainda estou com os grupos aqui e tal. E ficou um tempo ainda ele indo, até depois ele até parou de ir no grupo em casa e continuou frequentando. Aí, num trabalho de lua cheia, do signo de Escorpião, que é o meu ascendente, eu fui conhecer esse grupo. E aí também é uma pessoa que é o dirigente desse grupo, que é muito especial, que é o Ricardo Giorgini, meu amigo pessoal também. A gente se conheceu acho que em 2005, 18 anos. E é uma pessoa que tem a minha idade, também começou super cedo. E é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, muito respeito. E aí ele me apresentou... Eu já conhecia alguns livros da Alice Bailey, mas daí ele começou, me mostrou mais. E aí a gente trabalha junto até hoje. E aí eu bebi nessa fonte. Tanto da Sociedade Teosófica, da Blavatsky, mas principalmente do movimento de estudos da Alice Bailey, que eu acho que tem um olhar que eu gosto muito, bem amplo, né? Então, os livros dela falam desde educação, política, economia, ciência, religião. Então, ela traz um olhar pra gente, inclusive dos 7 raios, né? Então, pera um pouquinho, né? O que cada raio faz? Qual que é
como que ele influencia as pessoas desse raio? Quais são os campos de trabalho? E aí, então, eu venho, desde esse tempo todo, tentando entender um pouco melhor e tentando passar para as pessoas, né, Para mim esse olhar. tá muito importante, porque eu tenho, tenho o conhecimento da fraternidade branca, mas, né, a gente fala assim, tem muito que aprender ainda. Sempre todos nós, Muito. né? E aí, na terça-feira, quando você está falando ali, eu vou agregando mais conteúdo. Tipo, eu vou me alimentando mais do que... Eu já tenho uma ideia do que é. Eu sou muito ligada à fraternidade branca. E aí eu vou me alimentando, né? Com tudo que você fala. Olha que interessante, você vai dando mais detalhes. Tentando fazer associações, né, Lia? Isso, é muito legal. Eu acho adoro. que o mais importante é sempre como tem na Doutrina Secreta, né, que é o livro mais importante da Blavatsky, tem na capa, logo na capa não, mas nas primeiras páginas tem uma fala do Buda, onde ele diz assim, não acredite em nada, porque fui eu que falei, porque foi um mestre que falou, porque foi seu pai que falou, mas sim tome como verdade aquilo que passar pelo seu crivo, aquilo que fizer sentido para você. Com certeza. Então, o que ele faz? Que quando ele fala isso, né, o que a gente pode entender? Para a gente manter a nossa mente sempre aberta, para a gente manter a nossa mente sempre questionadora, né, para desenvolver os nossos crivos. E aí aquilo que faz sentido para a gente é verdade naquele momento. Sim. Pode ser que mais para frente não seja, pode ser que depois mais para frente seja de novo. É verdade. Né? Eu acho que o ensinamento, o pensamento esotérico, ele me ensina muito isso. Né? Nada é eterno, tudo é impermanente, como o budismo fala. Sim. Né? Então tá servindo para você? Que legal, vamos aprofundar, vamos estudar, vamos compartilhar. E sempre mantendo essa abertura de mente. Com certeza. Com certeza. Paulinho, deixa eu ver, falta muito tempo ainda, falta pouco. Eu quero que você fale do trabalho do Gael. Do Gael, falo sim, com certeza. Porque senão, eu não sei quanto tempo falta ainda. Falta pouco ainda? Temos tempo ainda. Então beleza. Que bom. A gente vai terminar até mais cedo. Que bom. Não, porque você ainda vai falar também do seu papel da educação, tá né? Bom. Então vamos lá. Mas eu acho que o trabalho atual do Gael, eu acho que vai ter contos aí, né? Bom, eu assisti o podcast com a Paulinha, né? Sua filha, que é nossa trabalhadora muito querida. O Gael surge da casinha. Sim. Né? Eu fui bem no comecinho. O Gael surge da casinha. Nós estávamos na casinha ainda. E aí a Alcione, a Rosana, o Irã, pessoas muito queridas, pediram para a irmã Marli para usar uma sala da casinha para desenvolver o trabalho deles. Eles não tinham um local. E aí eles iam e a gente não tinha muito vínculo. Eu sabia quem eram as pessoas, ajudava, né? Sempre a gente usava a mesma sala, eu na terça e eles na quarta. Então a gente sempre tinha um respeito mútuo, né? Um acolhimento, um carinho também, porque eu falava em nome da casa, eu que fiz a ponte da Alcione com a irmã para autorização deles irem até lá. Sim. Então a gente tinha uma conexão já. E o Gil também, que era um amigo muito querido, que era da casinha, começou a participar. Vários outros, se eu for falar aqui. O senhor, né? Também eu conheço, já vem de muito tempo, né? De muito tempo também. E aí, eles começaram e o trabalho deles foi crescendo, foi se desenvolvendo. Sim. Até que eles saíram da casinha, porque eles queriam um espaço deles. E aí nasce o Gael. E quando eles vão para esse espaço aqui, que é o Gael, aqui na Ponte Preta, eles me perguntam, você não gostaria de levar o seu trabalho para lá? Aí eu falei, não, eu ainda tenho estou muito conectado ainda com a casinha, estou inseguro ainda com os rumos que a casinha tomaria. Eu sempre, por conta do meu convívio com o irmão, Décio, eu sempre fiz questão de que a casinha fosse um lugar acolhedor, que respeitasse todas as religiões, mas que ela mantivesse esse olhar de multiculturalidade. Né? Então, eu sempre levantei essa bandeira, inclusive me meti em algumas confusões, né? Porque eu achava que era importante que ela mantivesse a sua identidade. Entendi. E várias pessoas tentaram colocar na casinha, se aproximaram da irmã e tentaram colocá-la num rumo que não era aquele para o qual ela foi fundada. Né? Então, eu sempre me mantive lá enquanto Aí, quando o Wagner voltou, aí eu falei, não, agora o Wagner tá, e a casinha tá linda, né?
com muita sabedoria pela direção dele e naquilo que ela realmente foi criada para ser, né? Então eu falei pro Gil, ainda não é o momento de eu sair. E aí eles criaram o Gael e a gente tinha um contato esporádico, não muito. Aí num dado momento também a gente começou a perceber que a casinha não estava abraçando tanto o nosso trabalho, por diversas questões, Sim. né? E aí então eu fiz uma conversa, porque todas as decisões, embora eu seja o focalizador do grupo, todas as decisões não são tomadas por mim, né? Eu sempre procuro incluir o grupo para que o grupo decida. Então a gente decidiu sair, aí eu falei, não, a gente não vai sair ainda sem ter um lugar. Porque eu tenho medo que o grupo se disperse, a gente tem um compromisso com as pessoas que a gente atende, sim. né? Então aí a gente conseguiu. Aí eu conversei com o Gil e o Gil nos convidou. E estamos lá já faz 5 anos. Já 5? 5 Porque eu anos. lembro que começou numa quinta, depois foi pra terça, e aí depois que foi pro... Teve aí essa parada por causa do Covid, mas você ficou fazendo Ficamos online o sempre. tempo todo. O tempo todo. E eu lembro, porque a primeira vez que eu fui, foi com você mesmo. Eu saí de lá, e, assim, em êxtase. E aí eu lembro que eu liguei e falei assim, Paulinha do céu, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu lembro exatamente. E aí foi muito legal. Então, toda quinta-feira eu queria ir lá, mas eu queria fazer o tratamento. Aí foi ficando meio vício, né? Aí depois foi pra terça. Aí, mas eu lembro exatamente todo o processo, né? E a caminhada. E aí eu lembro que a Paulinha também perguntou pra mim, eu acho que eu falo isso, né? Que ela tinha 2 escolhas. Eu lembro, eu vi. E aí eu falei assim, vai com Paulinha. E ela ama, né? Ela é muito importante no nosso ela grupo. faz um rolezinho aí, sai de Indaiatuba e não sei o que e tal. puxado. Mas ela, tipo, ficou um tempo também longe, porque ela estava em uma crise, em uma normal, fase, né? Mas eu lembro dela, o tanto de amor que ela coloca, que ela expõe, que ela vem, ela se dedica. Então, assim, o trabalho é muito bonito. E toda né? a família, né? Não só do seu lado, como do Leco. Eu amo também, né? Dona Vera, Soninha. Vera tá assim o tempo todo, né? Muito queridos. E aí a gente começou, então, lá no Gael esse trabalho, que era mais ou menos o mesmo que a gente já fazia na casinha, e numa estrutura diferente, sempre muito respeitosos conosco, e a gente também foi se integrando, né? E o trabalho hoje que a gente faz é um trabalho para todas as pessoas, a gente não tem uma religião específica, o nosso trabalho é sempre multicultural, ligado a esse olhar mesmo de acolhimento, né? Não importa a religião, de despertar uma espiritualidade. Então, o nosso trabalho hoje tem um acolhimento, as pessoas vão até lá, a gente faz um momento que é um check-in, né? A gente fala um pouquinho como é que tá, tem um momento de um alinhamento, tem um momento de reflexão, e aí tem os atendimentos em salas que são feitos a partir de uma entrevista. E aí também, aí nessas salas, a gente tem 3 ou 4 salas, dependendo do número de voluntários que estão conosco. E aí é feito todo uma escutativa, né, com cada pessoa. Um momento ali da pessoa se sentir ouvida, amada, acolhida, irradiada. Né? E aí a gente trabalha muito com as meditações e muito com as terapias integrativas, porque aí a gente prepara os florais, né, prepara os óleos essenciais nos géis ou nos inaladores ou nos dois, tudo gratuitamente. Então é um trabalho muito bonito que a gente faz e também se desdobra, né? Então a gente também tem outros dias no Gael, tem o Minas, que é do nosso grupo, e aí ele faz constelações aos domingos lá no Gael, uma pessoa também muito querida. Né? E aí eu não posso deixar de falar da Letícia, que é um amor, né? A Letícia, eu quero muito que ela venha a Letícia é uma pessoa muito especial, a gente também tem uma conexão muito forte. Ela é muito amorosa, tem uma liderança, né? Eu lembro da mãezinha dela que se preparava a gente para ir pra sala na casinha, é verdade. É uma gracinha, eu lembro dela. E a Lê, assim, quando eu não tô, que é raro, eu só não estou quando eu viajo. Graças a Deus eu tenho uma saúde boa, então eu nunca falto por doença. Mas quando eu preciso viajar, eu fico entrego de olhos fechados para ela, porque eu sei da competência, da responsabilidade, do amor. Tem vários, né? Tem o Elton, que é um querido também. Tem os meus pais que estão lá toda semana com a gente. Eles ancoram mesmo, né?
uma graça, né? Os dois bonitinhos. Um amigo meu foi a semana passada lá, essa semana, terça-feira, lá no Gael, antes de ontem. E aí ele tava super com questões, né? E aí ele falou que passou pela energização com meu pai, e meu pai deu um abraço nele. Ele falou pra mim, ele não sabia que é meu pai, né? Ele falou, um senhor lá me deu um abraço que eu saí de lá em êxtase. Eu dei risada e falei, é meu pai. Ai, que bonitinho. Acho bonitinho quando tá os dois. Na última vez que eu tomei passe em cima, acho que era estavam os dois. Eu tenho deixado os dois juntos. Eu acho fofinho, é bonitinho, os né? dois, eu gosto. Eu posso falar como é que seria testemunho? Um testemunho? Pode ser. Sobre o tratamento? Olha, até chorar. O quanto já me ajudou. Não vou conseguir. Eu tenho muita gratidão, porque esse ano eu passei por alguns processos emocionais e foi o tratamento que me tirou, sabe? Que bom. Então, assim, Que bom. Não vou conseguir falar. Mas eu, como testemunha, eu sei o quanto é valioso e quanto é importante que a gente fale sobre esse trabalho, porque eu sou uma divulgadora, acho que Obrigado. o quanto existir o Gael, existir o trabalho, eu vou estar divulgando. Eu acho que é um dos motivos que eu queria que você estivesse aqui, era por isso. Obrigado. Porque vai um monte de gente que eu vou indicando. Eu vou, assim, porque assim, cada pessoa eu sinto aonde eu preciso. Eu sou buscadora de caminhos. Então, você vai indicando, né? Isso. Casinha, mandava... Muita gente. E Gael, às vezes é Umbanda. Então, assim, mas eu indico muito lá, porque eu sinto aonde que a pessoa tem que ir. Legal. Então, o Gael é um dos locais, assim, que... Não porque minha filha trabalha lá, não, mas porque eu também sou tratada lá, né? E tudo que já aconteceu comigo, já na casinha quanto lá, nossa, me ajudou muito. Então, eu só tenho gratidão pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz porque, assim, uma das coisas que eu acho que é o diferencial desse grupo é o amor. Sim. Né? Sim. Assim, lá todos são voluntários. A gente vem desenvolvendo muito isso, de que é o grupo que trabalha. Né? Então, quando você chega lá, claro que tem algumas pessoas que são referências, né? Sim. A gente citou alguns nomes aqui, mas porque estão há mais tempo e fazem parte desse núcleo duro, né? Que a gente pode sempre contar. Mas eu acredito que o grande diferencial do Gael, dentro da minha experiência, né? E do que eu conheço, é porque a gente busca justamente essa consciência coletiva, grupal. Então, nenhum é mais importante do que o outro. Todos estão lá entendendo que a gente é um grupo e que é esse grupo que irradia amor. É esse grupo que irradia cura. Não é o Paulinho, não é a Letícia, é o grupo. É o grupo, Então, o nosso trabalho todo... E é muito desafiador isso, porque é muito novo. Especialmente a gente aqui no Ocidente, como eu dizia, a gente é muito autocentrado, né? A gente é competitivo, a gente quer autorrealização, a gente busca, né, sempre a nossa expressão. Sim. E aí a gente vir e falar para as pessoas, construir uma cultura de coletividade, não é algo muito fácil. E eu acho que eles respondem muito bem a essa ideia, assim como eu tento também. E eu acho que esse é o grande diferencial, são pessoas muito amorosas. Eu ia falar, são todos amorosos, muito amorosos, né? E assim, qualquer sala que você entra, porque você entrou nessa sala hoje para fazer um tratamento, aí na outra semana você entra na outra. É muito forte, assim. Eu lembro que a última agora que eu fui, era uma moça loira, eu não sei o nome dela. Ela tá sempre com você lá no computador. Talvez a Thalita, que é um amor também. Menino do céu, eu falei assim, você precisa fazer, porque aquela vibração que é feita antes, a oração, ela faz tão bem. Que eu falei, você precisa colocar isso num áudio para as pessoas escutarem, porque é muito legal. Ela assim, a forma que ela também. fala, né? Aí, de repente, ela fala de um jeito... Eu sei que eu saí de tão bem no dia que eu fiz com ela, quando com a Letícia, quando é no outro... Não é do então, jeito, assim, né? É muito legal você ver que todos eles trabalham com muito amor, muito né? amor. É muito... Cada um do seu jeito, então a gente não quer padronizar ninguém, então cada um tem a sua expressão, mas é um olhar para o grupo.
Né? A Thalitinha é... É 5 minutos Tá bom, só. vamos lá. A Thalitinha é assim, ela é bem mais organizada do que eu. Então, às vezes eu tenho um monte de ideia, eu vou passando para ela. Aí eu falo, tá, me ajuda a organizar tudo. Aí ela vai. Mas e aí o você negócio já flui. escutou ela falando Já, a prece? É a já. coisa mais linda do mundo. Ela vai ficar contente. Mas eu falei isso para ela no dia. Eu falei assim, nossa, sabe essas orações faladas, que meditação que você escuta dormindo? Eu falei, você tem que fazer isso. Porque põe no YouTube. Porque é uma vibração. É muito legal, ela é muito especial. É uma potência. Eu saí de lá aquele dia assim, nossa, ela é muito especial, não sei nem explicar. Paulinho do céu. 5 minutos só, então vamos lá. Queria falar um pouquinho do meu trabalho na escola. Então, não só na escola, né? Sim. Como educador. Como eu falei, eu vim de uma formação na área de TI, trabalhei muitos anos com consultoria. Sempre, claro, né? Nunca deixei... O meu foco principal sempre foi o desenvolvimento da espiritualidade, da consciência, mas trabalhando voluntariamente. Profissionalmente, trabalhando um pouco com terapias integrativas, mas mais com TI. Aí, num dado momento também, eu comecei a sentir um chamado maior para ir para a área da educação. E aí, faz 7 anos, eu fiz uma transição de carreira. E aí, eu deixei a área de informática e fui começar a trabalhar efetivamente com educação, numa escola, educação formal. E aí, depois me formei em pedagogia, porque eu falei, embora eu trabalhasse no início com orientação, né? E eu me considerava qualificado para isso, porque eu fiz isso a minha vida inteira, né? Era só num ambiente diferente. Mas ainda assim eu senti necessidade de ter mais domínio, compreender melhor cada faixa etária. Então... Você está agora com crianças, né? Eu trabalho numa escola que atende crianças de 4 meses até o ensino fundamental 2, 14 para 15 anos. E eu leciono uma matéria que chama-se Discover Group, que é uma matéria de autoconhecimento, de autoobservação. Que graça. A gente promove muito dinâmicas de grupo, então eu tenho todo esse meu background, eu uso com eles. Porque já faz gostoso. Dinâmica, né, no Gael. Já participei de uma dinâmica, e você faz isso também nas crianças. Fazemos lá. Agora a gente está no Gael com ênfase num estudo, porque a gente está fazendo esse ciclo para esse ano, né? Mas eu gosto que tenha as dinâmicas, que tenha mais leveza, mais liberdade. É que é bom alternar, né? Às vezes a gente fica um pouco mais solto e às vezes é bom ter um... Eu tô gostando dessa parte aqui dos estudos. É bom também. Eu queria que você falasse para mim o que você tinha tirado antes de você terminar. Nos 5 minutos acho que dá tempo. Dá tempo. Mas, assim, sobre o seu trabalho de pedagogia, você mudou há 7 anos, então? 7 anos, faz a transição? Olha, que legal. Eu não sabia. Eu sabia que uma época você trabalhava na Rod, alguma coisa assim. Eu lembro. Isso, porque eu trabalhava com TI, né? Então eu ficava em vários clientes. Tá. Mas daí também preciso, né, agradecer a Mari e o Perry, que são os donos da escola, que me deram essa oportunidade, confiaram em mim, porque eu nunca tinha trabalhado com criança, né? E aí você tá gostando? Muito. É bem gostoso. E qual a idade que você... Eu leciono de 1º ao 5º, né? Mas eu tenho contato com todas as crianças, porque eu coordeno uma área de relacionamento com as famílias. Nossa, você deve ser assim o Paulinho querido das crianças, a gente se dá bem. Ai, que bom. Bom. É que no começo explicar, né? Que no começo, antes da gente começar a gravar, você tirou e eu achei tão bonito. Falei, você pode falar para nós? Você falou assim do jeito tão de oração. Eu também sou tarólogo, né? não leio profissionalmente, mas conheço tarô há mais de 20 anos também, me relaciono muito com os símbolos dele. E aí eu cheguei aqui, eu olhei e falei, eu quero tirar uma cartinha, posso? E aí eu tirei, a primeira cartinha foi essa, que ela disse assim, o nome dela é Progresso. A cada dia, à medida que reconheço o divino em mim, progrido mais no meu caminho espiritual. Hoje eu respeito as minhas necessidades. Observo o que acontece em meu interior e faço o meu melhor para manter uma atitude positiva. Eu tenho fé nas minhas capacidades e forças internas. Eu cresço, melhoro a cada dia. Hoje, a opinião de Deus sobre mim é a única que importa. Essa é mais linda, né? Eu acho que isso é você, né? Tomara, né? Vamos devolver aqui. Paulinho, muito obrigada.
Eu que Deus te agradeço. abençoe. Amém. Nós Muita todos. gratidão. Vida longa pro seu Amém. trabalho. Para Vida nós. longa. Muita gratidão, viu? Eu que agradeço você por abrir esse espaço, não só para mim, eu assisto, eu me inscrevi no canal, né? Então, cada vez que vocês soltam um vídeo novo, chega o aviso, aí se eu estiver trabalhando, eu falo, nossa, vou marcar ali para assistir em casa. Ah, logo, logo sai o seu. Aí a gente vê de novo. Mas é legal, Muito é obrigado. importante, né? A gente precisa divulgar mesmo a espiritualidade de todas as vertentes. Né? E aí, assim, porque cada pessoa é única, né? Sim. E então, às vezes, ela se identifica com uma fala de uma pessoa ou de outra, e aí a gente acaba com o seu trabalho apresentando diversas perspectivas e possibilidades. E aí cada um pode ir se encaixando, né? Essa é a muito ideia. bom. Parabéns. Essa é a ideia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso. Desculpa.